Que alegria estarmos juntos para mais um Viva com Excelência, que é um programa da Igreja Batista Bethesda. E o nosso desejo é que a cada semana a gente quer trazer alguns assuntos para desafiar você a pensar para que você possa viver com excelência. Daqui a pouco eu vou entrevistar a reverenda Ione da Silva, da Unimep, ali em Santa Bárbara, da Pastoral Universitária. A gente vai bater um papo sobre a violência doméstica, a violência contra a mulher, sobre a Lei Maria da Penha e tantos assuntos importantes. E eu quero desafiar você a não sair daí, a ligar para pelo menos 3 pessoas e acompanhar o nosso programa até o final. Não sai daí, nós já voltamos já. Você vai ficar com as notícias da Bethesda. Como seria a sua vida se você pudesse colocá-la em ordem? Nova série de mensagens da Bethesda. Coloque a sua vida em ordem. Dos dias 27 de julho a 7 de setembro, aos domingos às 18h30 no Clube Atlético Piracicabano. Não perca! Mais informações www.batistabethesda.org.br. Igreja Batista Bethesda, uma igreja em células em que é proibida a entrada de pessoas perfeitas. Somos uma igreja em células e semanalmente nos reunimos nas casas em dezenas de endereços. Venha participar conosco. Quer saber mais? Nos envie um e-mail para celulas@batistabethesda.org.br ou ligue para 3421-5618. Venha participar conosco das nossas celebrações todos os domingos às 18h30 no Clube Atlético Piracicabano. Sempre uma palavra prática para a sua semana. Nas nossas celebrações temos culto para crianças de 0 a 9 anos e tradução do culto para os surdos. O clube fica nos seguintes endereços: entrada 1, na Avenida Brasília 571, ou entrada 2, na rodovia SP-304, no quilômetro 167. Venha com a sua família. E acompanhe a Bethesda nas redes sociais. No Facebook, Igreja Batista Bethesda. No Twitter, @IBBethesda. E no YouTube, Batista Bethesda. E acesse o nosso site www.batistabethesda.org.br. Igreja Batista Bethesda, uma igreja em células em que é proibida a entrada de pessoas perfeitas. Hoje no Viva com Excelência, nós vamos conversar sobre a violência contra a mulher, sobre a Lei Maria da Penha. Eu vou entrevistar a Ione da Silva, que é pastora da Igreja Metodista e ela trabalha lá na Pastoral Universitária da Unimep, no campus Santa Bárbara, e também é presidente do Conselho de Proteção e Defesa da Mulher lá em Santa Bárbara. Muito bem-vinda, Ione, aqui no Viva com Excelência. É muito bom ter você aqui. Obrigada, é um prazer estar com vocês e poder partilhar um pouco da situação e questão da mulher hoje. É um assunto tão sério, né? E, Ione, para começar o nosso bate-papo, talvez é algo que parece simplista demais, mas o que é a violência contra a mulher? Então, a violência contra a mulher, né, ela é definida pela Lei Maria da Penha como a violência contra os direitos humanos da mulher, ou seja, aquela violência que mexe não só com a questão psicológica, com a questão física, sexual, mas também financeira e moral. Então é amplo. Quando se Muito fala de violência amplo. da mulher, não é só algo físico, né? Não, Talvez quem está em casa não. acha que é algo físico. Não. E aí eu queria até fazer a segunda pergunta, que muito se fala, é uma lei conhecida, mas o que é a Lei Maria da Penha, Ione? Para quem está em casa, tem muita gente que talvez ouve falar, mas não sabe do que se trata. Bem, né? Então, a questão da Lei Maria da Penha é uma coisa assim, muito interessante. A Lei Maria da Penha, ela veio para corrigir uma distorção, né? Que distorção é essa? É a violência que se dá, que nós chamamos de violência de gênero, onde o homem, por ser homem, por ser do sexo masculino, exerce e tem o poder sobre a vida, pensamento da mulher. Então, a Lei Maria da Penha, ela vem corrigir um pouco essa distorção, né? Que nós chamamos de uma lei afirmativa, onde ela criminaliza a violência e ela coloca ações de superação à violência contra a mulher. Ione, assim, ainda se fala da eficácia da Lei Maria da Penha, a gente estava conversando nos bastidores ainda, e que geram dúvidas nas mulheres ainda. Talvez quem está em casa tem muitas dúvidas sobre essa questão da lei. Por exemplo, com a questão de poderem ou não retirar a queixa contra o agressor, depois que elas reatam um relacionamento, por exemplo,
Com as atualizações da lei, como é que continua isso? Como é que você avalia isso, essas dúvidas? O que é que você pode falar para quem está em casa, que tem dúvidas? Então, isso é uma coisa assim, muito interessante, né? Ela foi criada em 2006, né? E ela teve muitos avanços de 2006 a 2013 e 2014, né? Houve algumas alterações e que eu chamo de alterações fundamentais para a implementação da lei, porque a lei ela veio para punir, né? Veio para erradicar, para terminar com a violência. Então, quais foram essas alterações importantes que aconteceram? Em 2006, tá, a vítima de violência, só ela poderia denunciar e representar não representar a denúncia, mas ela é que tinha o poder de decisão, tanto de denunciar como de retirar. Então, isso complicava um pouco, porque a mulher, muitas vezes, ela ainda não é dependente, não digo financeiramente, mas muito emocionalmente do agressor. Né? Então, no momento do sofrimento, ela denuncia, depois ele faz as promessas, pede perdão, ela retira a queixa e acaba sendo um ciclo vicioso. No caso da modificação da lei, hoje qualquer pessoa que presencie ou que tenha conhecimento de uma agressão, ela pode denunciar. Né? Esse é um fator positivo, então não é a vítima, mas ela própria. E a segunda coisa, para responder a tua pergunta, é que ela não tem o poder de retirar. A partir do momento que se torna... Tá? É feita a denúncia, a ocorrência na delegacia e que essa denúncia ela é transformada em inquérito, isso sai das mãos da vítima e já não está mais na mão dela. Mesmo que ela queira, ela não pode retirar o processo. Mas isso acaba sendo uma proteção para a própria mulher. Maior, muito boa. E aí depois a gente vai falar um pouquinho mais específico sobre enfrentamento, mas talvez aí você que está em casa, você pode denunciar. Você sabe de algum caso de alguém que sofre violência doméstica, alguma mulher que sofre agressão, você pode fazer a denúncia. Eu não sei se é importante, né, mas eu diria que para o pessoal que está em casa, assim, é muito importante saber que o número 180 funciona. Né? Esse é o número para denúncia. Esse é um número que deve ser feito. Tem uma violência, tem uma denúncia, liga para o 180. Essa denúncia vai sim ser verificada. Às vezes tem alguma demora, porque esse número está centralizado em Brasília. Mas automaticamente eles entram em contato com o município. Tá? Essas denúncias são sim verificadas. Então, 180, né? Não se esqueçam, se tem, se conhece, se presencia, liga. Ione, antes da gente continuar a nossa conversa, nós vamos lá para as ruas, para verificar como é que é, se o pessoal conhece um pouco o que é a Lei Maria da Penha, o que é o assunto da violência contra a mulher. Você que está em casa vai acompanhar agora. Que a violência sempre existiu, a gente sabe. Mas você sabia que a grande maioria das vítimas da violência doméstica são as mulheres? Sabia que tem a Lei Maria da Penha que as protege? Mas será que elas conhecem essa lei? Será que elas estão seguras e protegidas com ela? Será que elas procuram essa segurança? A gente vai perguntar e ver se elas estão por dentro. Vai depender muito, aqui na minha opinião, do quadro social que ela vive. Poucas mulheres hoje a gente sabe, né? Para impedir a lei não basta 2 segundos, né? Nas pessoas de um quadro social mais simples, esse com medo de ir, porque saindo de casa o marido, sai também o provento da família. Quem bate uma vez vai querer bater sempre. A mulher, quando ela vai fazer o boletim, ela se sente ameaçada. Porque ela vai já pensando o que vai acontecer. Elas registram os boletins de ocorrência, mas não chegam nem a ficar preso. Quando vai preso é pouco tempo, eles acabam saindo de novo e daí é pior. Por terem postado o boletim de ocorrência, os maridos quando saem ficam mais revoltados ainda. Ele sai da cadeia, vai lá, mata a mulher. Essa mulher, ela aceitou apanhar uma vez, por que não ocorrer 2, 3 vezes? Então vai acabar ocorrendo mais vezes. Acredito que muitas mulheres não vão atrás por medo. Medo da reação dos parceiros. Boas partes da mulher sofrem agressão e não procuram a lei, não procuram nada. Continuam ainda sofrendo e é a mesma coisa. Se o cara tentou bater nela ou já espancou ela, se ela fez o BO, ela tem que pegar e se ela fez, ir até o final e separar. Não deu certo, separe. A partir do momento que você se valoriza e você não vai deixar que alguém te agrida, entendeu? Se a pessoa partir para agressão, significa que não gosta da pessoa, não quer estar junto, que eu acho que quem ama cuida. Daí, se começou com a agressão, significa que já não tem mais amor, já não tem por que estar junto.
Ione, a gente acompanhou aí as opiniões das pessoas e quando a gente fala da Lei Maria da Penha, você falou que teve um avanço grande nesses últimos 2 anos, mas tem uma longa lista de fatos. Desconhecimento, às vezes, como a gente falou aqui, talvez falta de solidariedade, né, do igual as pessoas que estão ao redor não denunciam, descompromisso social, ou, na maioria dos casos, como muita gente falou ali nas ruas, um silêncio, um medo por parte da mulher que recebe agressão, um medo de denunciar. Por que acontece isso, muitas vezes? Eu diria que é falta mesmo de conhecimento, né? A Lei Maria da Penha, ela protege. Tá? Hoje, a Lei Maria da Penha, ela prevê medidas protetivas, afastamento do agressor, tá? Ela prevê abrigamento a essa mulher, porque ela não tem condições de permanecer no mesmo local que o agressor está. Então, ela tem todo uma rede, não só direito, mas existe uma rede de proteção a essa mulher que é acionada a partir do momento que ela entra com o boletim. Porque se ela está com risco iminente, com certeza a delegada ela vai solicitar as medidas protetivas, que é afastamento do agressor, é um abrigo para essa mulher, condições para que ela tenha essa proteção. Então, só pensando nisso, ela tem essa proteção através da lei, né? E a questão também, que eu estava pensando no que as pessoas estavam falando na entrevista, né? A pessoa não fica presa pouco tempo, não, porque hoje a violência contra a mulher ela é crime, né? Ela saiu da esfera de uma agressão, de uma lesão corporal. Hoje ela é tipificada como crime específico e não se resolve com cesta básica. Hoje o agressor ele cumpre pena, tá? Ele vai para a cadeia. Tá? E se, no caso, como um dos entrevistados falou, né, vai tirar o provedor da casa, não está tirando o provedor, está tirando o agressor. E esse agressor, ele pode vir a matar. Existem vários casos em que, num primeiro momento, a mulher denunciou, né? Não chegou a denunciar, ele pediu perdão. Foi até um caso que nós acompanhamos recentemente, se não me engano, no ano passado. Essa mulher, ela sofreu violência, fez o boletim de ocorrência, foi solicitado a prisão preventiva desse agressor, esse agressor fugiu, ela estava sendo protegida, né? Até oferecer um abrigamento a ela, um abrigo onde recolhe mulheres. A família escondeu esse agressor e 3 dias depois ele veio e matou essa mulher a facada, deu várias facadas. Então, o que aconteceu? A comunidade, a cultura foi, vamos proteger esse provedor da casa, mas ninguém pensou na vida dessa mulher. Que está acima disso, né? Que estava acima dela. Então, ele foi escondido e ele estava com prisão preventiva decretada. Então, a questão não é a lei. Então, é uma mudança de mentalidade. Mas aí, de nesse caso que você me fala, talvez isso gera medo nas mulheres. Olha, ela fez lá a denúncia e tudo mais e ainda não foi suficiente. Eu diria que o medo não é da denúncia, porque o homem violento, ele mata independente da denúncia. Né? Ele vai matar. Se ele é agressor, ele vai continuar agredindo. Ele agrediu hoje, amanhã, e essa agressão, ela vai aumentando. Contínua, né? Ela não só contínua, como ela vai aumentando a força. Né? Então ele vai. Se o objetivo dele é matar, ele vai matar. Então a questão da lei, a lei ela pode proteger a vida dessa mulher. Né? Então não foi a denúncia dela que a matou, mas foi a irresponsabilidade das pessoas ao redor. Das pessoas que falavam, nossa, ele é um rapaz tão bom, ele não tem coragem de fazer isso, por que colocá-lo na cadeia? Né? E protegeram da prisão preventiva. Então, a lei, ela prende, e prende sim por um tempo. Esse agressor ele não vai sair por causa de uma cesta básica, ele vai ter que pagar. E, Ione, assim, a Central de Atendimento à Mulher atingiu aí no ano passado 532.711 registros de denúncias, que desde que a lei, ela existe desde 2006, mais de 3,5 milhões de denúncias feitas. E aí um dos balanços que foi feito é que em 81% dos casos, o agressor é alguém que tem um vínculo afetivo com a vítima. Geralmente é um marido, é alguém que mora com ela. Por que isso acontece? Por que a maioria dos abusos acontece dentro de casa? Aí eu volto na questão da sociedade patriarcal, né, e da família, né? O homem é o
cabeça da casa, é aquele que manda, que tem o poder e que decide. Essa violência acontece, o agressor dentro de casa, porque existe, não digo uma cumplicidade, mas um silêncio, um medo. Tá? As pessoas não têm coragem de denunciar aquilo que acontece dentro de casa. Então, e isso tem a ver com a questão de poder mesmo, né? O homem, ele é forte. Aí entra Né? uma série de Mulher é fatores, né? Que a gente fraca. não vai conversar, que a gente não tem tempo. Religião. Entra a questão né? da religião. Que talvez uma má compreensão do que seja essa liderança do homem e tudo mais. Eu não né? diria assim nem liderança mesmo, mas eu digo da força mesmo, né? Porque existem casos em que a mulher trabalha fora de casa, é empresária, tem muito dinheiro e que dentro de casa apanha do marido. Né? Então é uma questão, eu diria, cultural. E antes da gente partir para o final e falar do enfrentamento à violência, você que está em casa vai acompanhar os 180 graus, são histórias de vidas que foram transformadas. Você vai acompanhar agora a história da Meire. Eu nasci e cresci numa família desestruturada. Meu pai nunca foi presente na minha vida, eu nunca tive um relacionamento com ele. E o meu relacionamento com a minha mãe sempre foi bem complicado. A minha mãe teve eu e os meus irmãos muito nova. Com 18 anos ela já tinha 3 filhos para poder cuidar. E a gente sempre teve dificuldade em se relacionar. Foi um pouco complicado porque minha mãe sempre foi bem autoritária. E eu, de certa forma, me sentia um pouco rejeitada. Porque ela queria me entregar para adoção quando eu nasci. E ela sempre me tratou diferente assim dos meus irmãos. Ela sempre falava palavras duras para mim. E eu sentia a necessidade de ser aceita, de ser amada pelas pessoas. E eu me sentia muito sufocada assim, por ela em casa, por ela ser autoritária. Eu também tinha a necessidade de buscar uma liberdade que eu não tinha. Então eu fui morar numa república com 18 anos de idade e lá eu conheci algumas coisas que eu nunca tinha tido contato antes, como bebida, droga, muitas festas, muita bagunça. E isso, de certa forma, me fazia feliz em alguns momentos, mas depois eu via que tudo daquilo que eu fazia não tinha sentido, não preenchia aquele vazio que eu tanto buscava, aquele amor, aquela aceitação que eu tanto queria. E foi um momento complicado para mim, porque mesmo eu tendo conseguido aquilo que eu queria, que era ser independente da minha mãe, me fazia mal, porque eu sentia que a minha vida não tinha sentido, eu via que o meu valor também eu não conseguia encontrar. E foi quando eu conheci meu atual esposo, a gente começou a namorar e ele me apresentou uma célula da Igreja Batista Bethesda. E foi um lugar onde eu conheci pessoas que me receberam, que me amaram, que me aceitaram do jeito que eu sou. E através da vida daquelas pessoas eu consegui ver o amor de Deus por mim. Hoje é algo assim que é uma Meire totalmente diferente. Porque antes, por eu buscar muita aceitação das pessoas, por eu me sentir muito vazia, eu tentava ser alguém que eu não era. E hoje eu sinto que Deus mudou tudo na minha vida, porque eu consigo ser quem eu sou nele, quem Ele fez, quem Ele me criou para ser. Eu vejo a vida com uma perspectiva totalmente diferente. Eu sinto que Deus me ama nos pequenos detalhes que acontecem na minha vida, eu vejo o cuidado dele comigo. E de certa forma eu consigo olhar para as pessoas de uma forma diferente também, né? Eu muitas vezes eu consigo, pelo amor que Deus colocou em mim, pelo amor que Deus demonstrou pela minha vida, eu consigo olhar para as pessoas também com esse amor, né? Tentar passar esse amor, tudo isso que Deus me deu para outras pessoas também. Muito legal a história da Meire.
e que teve uma mudança de vida através de Jesus Cristo, você que está em casa, entenda isso, que Jesus pode mudar a sua vida. Ione, para a gente caminhar para o final, né, a gente sabe que violência é fato, a gente já falou, o noticiário mostra, mas como nós podemos nos envolver com a questão do enfrentamento à violência da mulher? Como é que a gente pode nos envolver com isso? Certo. A gente pode se envolver, eu acredito assim, em 2 níveis. Primeiro, não só capacitando, né? Eu diria capacitando e formando pessoas que tenham conhecimento da questão da legislação, da questão do acesso, né? O que eu poderia dizer, por exemplo, nós temos toda uma rede de atendimento à questão da mulher, nós temos o Centro de Referência da Saúde da Mulher, nós temos os CRAS, as DDMs, então existem várias redes em que a mulher pode ter acesso, então isso é um enfrentamento. O outro, eu acredito que é realmente capacitando e formando as mulheres e homens, para que eles possam perceber e entender que essa diferença, ela não te dá poderes sobre o outro. Sobre o outro. Pelo contrário, nós podemos crescer juntos com a diferença, né? A diferença, ela não é elemento de exclusão ou de inferioridade, pelo contrário, né? Mas sim para complementar, para caminhar juntos, né? E eu vejo assim que nesse enfrentamento a gente tem que ter a consciência, tem que denunciar, não Isso que eu ia fazer uma pode, pergunta. não pode Não só quem sofre a agressão, não, tem que a denunciar. família, Tem. vizinhos, quem talvez, como a gente falou no início, 180 é o Isso. telefone que você pode fazer a denúncia, né? Talvez o medo das pessoas que estão ao redor é aquela coisa que tem aquele jargão, em briga de marido e mulher não se mete a colher. Aí tem muita gente que fala, mas e se eu denuncio e ela perdoa o agressor? Como lidar com isso? Eu vou fazer um trocadilho com essa frase que você disse, né? Em briga de marido e mulher se mete sim a colher, né? Porque nesses casos, muitas vezes, pode acabar em morte, em tragédias. Tá? Então, esse medo, eu diria assim que as pessoas não precisam ter esse medo, porque existe toda uma rede de proteção. E aí a gente também fala, né? Quem está em casa entender que uma coisa é bisbilhotar a vida do vizinho, outra é entender o valor maior que é a vida, né? Quando a vida está em jogo, a denúncia acaba. E uma última pergunta, Ione, aqui é a seguinte, e a igreja? Ela tem parte nisso? A gente falou um pouquinho aqui, como a igreja pode ser ativa no sentido, eu sei que isso é uma coisa que tem a ver com toda a sociedade, mas eu como pastor, a gente trouxe essa pauta, porque às vezes as igrejas tapam os olhos para esse assunto que acontece muitas vezes dentro da comunidade cristã. O que fazer para essa questão do enfrentamento, como a igreja participa? E também como pastora, né, eu colocaria assim que é muito importante essa questão. Primeiro a igreja conversar sobre isso, né, discutir essas questões das relações na igreja, a igreja dar o suporte, orientar, né? Eu sei que na igreja é um pouco complicado, porque nós ficamos um pouco pensando naquela questão que o homem é a cabeça, a mulher não. Mas a questão para mim não é de interpretação. A questão do perdão, talvez muitas questão do vezes, perdão, né? Questão do perdão. E eu penso também, eu sei que é uma coisa muito simplesinha, mas é verdade. Se você tira a cabeça, você não vai andar do mesmo jeito. Né? Nem a cabeça vive independente do corpo, nem o corpo. Né? Mas é uma má interpretação. Né? Uma interpretação. Eu acredito, como pastor, nisso, mas essa questão da liderança não tem a ver. Eu liderar com poder com sobre poder, o outro. No sentido de agredir. Não. Pelo contrário, verdade, é o construir, o caminhar juntos. O poder vem uma responsabilidade que é exatamente do lado contrário, né? Que é de construção, de parceria, de grande responsabilidade. Exatamente. Né? E eu diria nessa questão do poder, né? Eu coloquei agora há pouco que essa questão da responsabilidade, né? Como o perdão. Eu acredito que o perdão ele tem a ver com a questão da reconciliação e do ir e não peques mais. Tá? Então, quando você trabalha essa questão na igreja, se você tem uma pessoa que é violenta na igreja, é ir não fazer mais. Exatamente. Mas a igreja tem essa dificuldade
em trabalhar, ela está muitas vezes mais preocupada em manter os membros, os números, as aparências, do que de fato informar. E uma coisa que eu acho importante na igreja é colocar, sabe, na igreja que existe a Lei Maria da Penha, que existe essas possibilidades. Acho que a questão que você falou é muito importante, que é óbvio que existe perdão, tem que ter reconciliação, mas é aquilo que você falou, a violência começa a ser gradativa, que há um aumento, não houve reconciliação, não houve mudança, né? E aí pode correr o risco de ter pessoas dentro dos rebanhos que podem até morrer por negligência da igreja. O que a igreja não pode é naturalizar a violência. Achar que está tudo bem. Achar que está tudo bem, que é tudo normal. O que a igreja ela tem que ver para fazer, ela tem que vir para fazer a diferença. Da mesma forma como ela produz sentidos, no sentido de que ela produziu esse sentido de que o homem era maior do que a mulher, em alguns momentos da história da igreja, ela tem também o poder de produzir esse sentido de que nós somos um em Cristo, né? Em Gálatas diz, nem grego, nem judeu, nem homem, nem mulher, mas somos um em Cristo. Ela pode também trabalhar e produzir esse sentido da igualdade, a igualdade na diferença, não um com poder sobre o outro, mas o caminhar junto. Isso aí daria uma outra discussão para um outro programa Com também, certeza. né, teológica, sobre essa questão. Quem sabe você volta para a gente conversar, debater um pouco isso. Ione, muito obrigado pela sua participação aqui no Viva com Excelência, que eu creio que esclareceu quem está em casa, e eu quero agradecer mesmo por você ter atendido o nosso convite e vir falar sobre esse assunto. Eu que agradeço a oportunidade, espero ter contribuído e pelo menos ajudado um pouco a esclarecer essa questão da Lei Maria da Penha e dizer, mulheres, tá? Não fique em casa sofrendo, denuncie. A lei está do teu lado, existe sim possibilidades, você não precisa ter medo não, tá? Existe uma rede de proteção. Muito bom. Eu quero indicar um livro, que a gente faz isso em todo o programa Viva com Excelência, esse do Tim Keller, Justiça Generosa, Graça de Deus e a Justiça Social. É um livro espetacular que vai falar do cuidado dos vulneráveis, a participação da igreja nessa questão tão séria da justiça social. Você pode adquirir na Livraria Sonho com Amanhã no 34215618. Funciona das 8 às 17h30 de segunda a sexta-feira na Luiz Ralph Benatti, 454, e no final das nossas celebrações. Agora você vai ficar com Percepções, que é uma palavra sempre voltada para o teu coração, e eu queria que você acompanhasse o Percepções agora. No esporte é muito comum ver os nossos times passarem por momentos bons, momentos onde os jogos acontecem, vencem os seus jogos, vencem títulos, jogadores que entram, compõem o time de maneira muito bem, mas também existem fases em que o nosso time parece que não vence os jogos, não vencem títulos, jogadores que entram novos, com grandes expectativas, não conseguem render, troca-se técnicos e tudo mais. Vimos recentemente na nossa Copa do Mundo a seleção brasileira de maneira vergonhosa nas semifinais para a Alemanha, perdendo de 7-1, depois para a Holanda de 3-0. Mas a grande questão, a pergunta que nós temos que fazer é: qual a capacidade que temos de retomar o caminho da vitória? Na nossa vida acontece exatamente assim. Nós vemos, por exemplo, no exemplo do grande rei Davi, quando ele passa por um momento de glória, ascendendo ao trono de Israel, mas tempos depois ele adultera, ele assassina o marido da Betseba, e ali então, num momento muito difícil da vida dele, ele teve a grande oportunidade ou de continuar na derrota ou de retomar esse caminho da vitória. E no Salmo 51 ele diz: Senhor, tem misericórdia de mim por causa das minhas transgressões. Mais à frente ele fala: Senhor, eu pequei somente contra ti, contra o Senhor eu pequei, é digna a sentença que o Senhor está dando sobre a minha vida. Então aqui Davi nos mostra um caminho que é possível de se retomar a vitória, mesmo quando estamos num momento muito difícil. E aqui algumas lições que podemos aprender primeiro, reconheça os seus erros. Nós somos craques em colocar os erros daquilo que acontece de ruim conosco nos outros. Nós transferimos para os outros as nossas dificuldades. Se meu casamento não está bem, é o meu cônjuge, é minha esposa, meu marido. Se a minha vida profissional não está bem, é o meu patrão, é o meu chefe, as pessoas à minha volta. Mas aqui há um grande sinal de maturidade quando nós conseguimos admitir os nossos próprios erros. E a grande questão é admitir os nossos erros e seguir para o segundo passo, que é
aprenda com os seus erros. Nós passamos por situações na nossa vida e experiência não é simplesmente passar por situações. Eu passei por momentos assim, assado, mas experiência é quando eu passo por situações e aprendo lições com essas situações. Essas situações difíceis, talvez, que a gente passa, me traz crescimento, me traz maturidade. E ainda, quando nós, através desses erros e dessas situações, nós conseguimos buscar na fonte certa o lugar onde nós vamos reconstruir a nossa vida, o lugar onde nós vamos retomar esse caminho da vitória. O próprio Davi, no Salmo 51, lá no final, ele diz: Senhor, um espírito contrito e quebrantado, Senhor, não desprezarás. Assim como nós, na nossa vida, nós podemos voltar o nosso coração para Deus em humildade, em quebrantamento e falar: Senhor, seja o Senhor o dono desse caminho, onde eu vou voltar a esse caminho trilhado de vitória, porque quando Deus está à nossa frente, o caminho da vitória é certo. Que assim seja na sua vida nesses dias, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Está terminando mais um Viva com Excelência. E como nós falamos aqui toda semana, eu quero realmente desafiar você a continuar divulgando o nosso programa, espalhando para as pessoas que ainda não conhecem o Viva com Excelência. E como toda semana nós fazemos aqui, eu quero convidar você para estar conosco lá no Clube Atlético Piracicabano. Está aparecendo aqui o endereço, o telefone da nossa igreja. Vai ser uma alegria muito grande receber você. E nós estamos lá com a série Coloque Sua Vida em Ordem. E na semana que vem, no nosso programa Viva com Excelência, nós vamos falar de um assunto muito interessante, polêmico, que é a homossexualidade. Então eu quero desafiar você a marcar na sua pauta. Eu quero agradecer pela sua audiência. Uma boa semana. Fique com Deus. Viva com Excelência.